Começando o Globo Esporte, quinta-feira, cheio de Libertadores. Palmeiras ganhou ontem, tivemos umas zebras aí na Sul-Americana e na Liberta. Vou comentar tudo com ele, Vocês gostam quando ele vem e eu amo também. Não fala, foi o que o Richard Rios pediu. Silêncio. Vamos ver a matéria do jogo do Palmeiras? Vai daí. O responsável por arrancar o grito do torcedor é o mesmo que pede silêncio. Rios sai na bronca, olha pra parte aqui da arquibancada e manda o torcedor ficar quieto. É raro uma comemoração ofuscar um gol. E o torcedor não gostou nem um pouco do que viu. E Rios vai plantar chuchu, algo nessa linha aí. A chapa esquentou pro camisa 8 do Palmeiras. A pessoa tem que ter a cabeça no lugar em campo. Quem paga o salário dele somos nós, os torcedores. Eu acho que quem faz o time forte é o torcedor. O Palmeiras é o mais importante que tudo. O gol saiu aos 41 minutos do primeiro tempo. E na segunda etapa, toda vez que o Richard Rios encostava na bola, a torcida fazia questão de ser ouvida. O jogo teve vários momentos importantes. Protestos contra o racismo dentro e fora de campo. Gabriel Jesus no camarote. Cria a prata da casa, curtindo também. Rafael Veiga caiu de mau jeito e foi substituído logo no início da partida com uma lesão no ombro. A imagem não é legal não, hein? E teve o primeiro gol do Vitor Roque pelo Palmeiras, anulado por um impedimento difícil de ver. Pode trazer régua, treina, compasso, esquadro, porque no olho não dá. No meu VAR era golo, no meu. Onde eu tenho a minha câmara, que nós filmamos o jogo, no meu VAR era golo, no meu. Um tá projetando o corpo pra frente e o zagueiro tentando dar um passinho à frente para deixá-lo impedido. A questão é que tudo isso acabou ficando em segundo plano, depois do gesto do volante palmeirense. Acabou o jogo, esfria a cabeça, pede desculpas, fala que se arrepende e vida que segue. Abel substituiu Rios aos 38 minutos da segunda etapa. Richard Rios vai embora para a entrada do camisa número 5, Aníbal Moreno. Depois de pedir silêncio, o jogador pediu perdão. O Rios olhou para a torcida do Palmeiras e pediu desculpa. E a torcida reconhece. Quero que saibam que eu tenho muito respeito por esse clube. Pode ver que eu sempre vou dar a vida dentro de campo. Então, mais uma vez, pedir desculpa. Como eu fui ali, eu sou homem para assumir. Então, o que aconteceu vai ficar para aprendizado para mim. E o Rios ainda foi para as redes sociais do Palmeiras e da Conmebol para reiterar o pedido outras 2 vezes. E mais uma vez, desculpas. Mais uma vez, o pedido de desculpas. Terminou assim, 1-0. Uma vitória importante que isola o Palmeiras na liderança do Grupo G da Libertadores. Ainda que o único gol da partida tenha gerado sentimentos tão contraditórios no torcedor palmeirense. O próprio Abel Ferreira fala, entendeu? A gente tem que ter a cabeça fria e coração quente. Então, assim, cabeça fria, entendeu? Mas, assim, não foi legal o que ele fez com a torcida. Acho que as coisas ficaram resolvidas onde têm que ser resolvidas. Foi no campo que ele errou, foi no campo que ele pediu desculpa e a nossa torcida, como grande que é, soube aceitar e foi bonito ver esse pedido de desculpa e essas pazes. Acho que ficou tudo resolvido, na minha opinião. Depois da entrevista, o Rios ainda foi até a torcida organizada para reforçar mais uma vez pessoalmente o pedido de desculpas e jogou a camisa para as arquibancadas. Foi gol, a gente comemora do mesmo jeito, mas do jeito que ele, com a infelicidade, mas no final ele se desculpou com a torcida e eu acabei pegando a camiseta dele. Temos que também falar do jogo dele, que foi uma grande partida, jogou muito, não é fácil você jogar o segundo tempo sobre vaias, mas com personalidade, acho que a gente tem que destacar isso. E a humildade dele no final do jogo, de ir lá em cada torcedor ali e pedir desculpa, faz parte. Agora cabe a cada torcedor exercitar outra habilidade que também é difícil, a de saber perdoar. Eu acho que ele sentiu isso daí e por isso ele veio pedir desculpa e bola pra frente, é sempre pelo Palmeiras. Tá perdoado? Tá perdoado. Eu não sei se ficou claro na matéria, mas será que ele pediu desculpas? 18 vezes. E aliás, ele mandou uma mensagem ali pro Ricardinho, o assessor ali, falando que ele pediu desculpa de novo, né? Boa. Não, mas assim, tirando a brincadeira, esse confronto, Fred, o jogador não vai para esse confronto. Não faz esse gesto. Eu até compreendo por causa da adrenalina do jogo, cabeça quente, às vezes ele tá sendo cobrado por causa dos 2 erros lá em jogos importantes. Mas esse gesto mexe com a cabeça do torcedor, ainda mais a organizada. Eu acho que o torcedor, no modo geral,
eles vão perdoar o Richard Rios. Agora, o problema é a mancha verde. O problema é a organizada. Qualquer jogo mais ou menos do Richard Rios, ele vai ser vaiado. E o Palmeiras, o que você achou? Palmeiras com problema de criação. O Veiga, eu acho que é o seu. Eu tava falando com você ali, né? O Veiga, eu acho que é o segundo momento ruim do Veiga no Palmeiras nesse processo dele dentro do Palmeiras. Porque, pra mim, é um jogador importantíssimo, mas nesse momento ele não tá jogando bem e aí o Palmeiras sente essa falta de criação no meio de campo. Bom, agora falar de uma coisa chata que aconteceu ontem, né? Um torcedor do Palmeiras foi flagrado fazendo um gesto racista em direção à torcida do Cerro Porteño na partida de ontem, né? As imagens foram parar nas redes sociais e mostram um homem trocando provocações com os torcedores paraguaios. O Palmeiras divulgou uma nota falando que vai usar o sistema de biometria facial para identificar o torcedor. Diz também que ele vai ser bloqueado para a compra de ingressos e excluído do programa de sócio torcedores do clube e que também vai fazer um boletim de ocorrência com o ocorrido. O clube também completou que não tolera condutas preconceituosas. Lamentável, né, Show? Parabéns, Palmeiras, pela nota. E tem que ser dessa forma mesmo. É isso. Bom, agora vem aqui, Rafão, vamos mostrar a Copa do Brasil aqui. Foram sorteadas as chaves dos clubes paulistas. Palmeiras se deu mal, hein? Foi o único que pegou um clube da Série A. Então, Palmeiras e Ceará, São Paulo e Náutico. O Santos vai pegar o CRB, Novo Horizontino e Corinthians. E o Red Bull Bragantino vai pegar o Criciúma. Beleza? Vamos agora para informações de São Paulo. Bloco já? Intervalo? Intervalo? Então, intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Para mim, em relação ao Palmeiras que jogou ontem, qual a ideia do time que jogou ontem e do time que enfrenta o Corinthians sábado na Arena Barueri? Provavelmente. Que é da Leila, né? É dela. 35 anos, né? Isso. Provavelmente ele deve vir com força máxima. Ele não ganhou ainda, isso é muito chato, conhecendo bem o Abel. O Abel está com o Corinthians engasgado, vai querer entrar com o time, independente se quem jogou o jogo todo ontem ou não, ele vai com o que tem de força máxima, porque é um clássico, né? Ele sabe que uma derrota de novo para o Corinthians vai trazer mais pressão. Acontece nada para ele, Souza. Acontece pressão. Para ele, não. Não acontece. Ontem ele falou que foi o que mais atingiu psicologicamente ele como treinador. Tudo bem, ele vai ficar sentido. Você tem razão. Mas não vai acontecer nada com o treinador. Porque ele tem crédito, e muito crédito, e nem vai acontecer nada com o Emiliano e com o Ramon Dias. Diferentemente se o Corinthians perdesse para o Palmeiras na final. Nem Emiliano, nem Ramon Dias continuaria no Corinthians. Há uma diferença. Mas para um time que está jogando mal, uma derrota num clássico, aí... Perdeu o título. Pesa bastante. Em 2 jogos perdeu o título. O brasileiro são 38 rodadas. Ele conseguiu, na Arena Barueri, ano passado, empatar com o Corinthians com 2 a menos. O zagueiro foi pro gol. Foi porque o Mão de Lagartixa lá, quando joga com o Corinthians, ele pipoca. É o Everton. Tomou o gol lá do Rodrigo Souza. Todos os gols que ele tomou contra o Palmeiras, todos foram frango. Todos. Todos foram frango. Todos ele falhou. Diga-se de passagem. Que precisa, de uma certa maneira, voltar a jogar bem. Porque qual foi a última partida que o Palmeiras jogou bem? Você lembra, Paulo do Vale? Nossa. Não lembra? Fala. Não lembro. Lembra? Não Você lembra? Paulista, São Bernardo. 3-0. Verdade. 2 gols do Estevão e 1 do Flávio Lopes. A última vez que o Palmeiras jogou bem, nadou, passeou, arrebentou, foi contra o São Bernardo. Quem foi campeão? O Corinthians. Mas o que não quer dizer nada. Nesse jogo do Corinthians, se o Corinthians jogar com esse time titular, há um problema para o Palmeiras ou não para você, Souza? Opa, com certeza. O Corinthians hoje, sem sombra de dúvida, joga melhor do que o Palmeiras. Isso aí é só você ver o Campeonato Paulista, ver quem foi campeão e ver o retrospecto do próprio Ramon. O Ramon não perdeu ainda para o Abel, isso incomoda o Abel. O Abel mesmo falou na sua entrevista. Agora, uma derrota traz uma pressão muito grande para o lado do Palmeiras. Independente se ele tem crédito ou não, vai trazer uma pressão enorme, porque o torcedor não... O torcedor cobra. A gente já viu ontem, o torcedor vaiando. Não, o Palmeiras já vem sendo vaiado há um bom tempo, certo, gente? Há um bom tempo. É só você ver o Serdã, que é o presidente da Mancha, que vai ter 30 anos agora a Mancha. Parabéns aí, Serdã. Eu acompanho o Serdã no Instagram dele. Não teve, nos últimos 10 jogos, um jogo que não tenha sido cobrado pelo presidente da Mancha. E que não tenha sido cobrado pela torcida. Por quê, Decilo? Porque não está jogando bem. Os resultados até vêm acontecendo. Mas desculpa, mas o Palmeiras, quando foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, também não jogou bem e ganhava. Sim,
Lembra quando a gente falava aqui? Cara, eles não jogam bem, mas eles ganham de 1-0. Não, Pô, tá 1-0 pro adversário. Eles empatam o jogo. Não, e os gols Mas nos acabou acréscimos? isso. E os gols nos acréscimos? Isso, acabou Então, isso. o que tem sustentado ainda é isso. Mas por que isso, você acha? Porque mudaram alguns jogadores, né? Teve bastante mudança de jogador. Tem o desgaste natural do tempo. O tempo é implacável, não é? É muito tempo do Abel. E aquele discurso, uma hora, eu acho que o grupo já não começa a ouvir mais com aquela atenção, sabe? Aquela motivação, a cabeça fria, o coração quente, aquele agora- jeitão dele. Agora tá tudo frio. Chega uma hora, cara, que você precisa de algo mais para convencer os caras. Paulo do Vale. E eu acho que ele não está conseguindo. Qual que é a sua ideia? Hoje existe uma ruptura, né, entre a torcida do Palmeiras. Antes existia só com a diretoria e não com o time. Hoje existe talvez Os dois. com as duas Verdade. frentes, né? Verdade. Então, assim, o torcedor que vaiava a Leila não vaiava o time. Hoje o torcedor também vai o time porque ele está muito ancorado ali ao desempenho, né? Ontem a reação do Richard Rios, que é uma reação ignorante ali na hora, né? Ainda mais sendo ele o autor do gol da vitória e a gente falar de uma reação do jogador que manda a própria torcida calar a boca, mas reflete o momento entre Palmeiras e torcida. Instável, completamente instável. Tanto que o peso de você ter um clássico em Barueri hoje não é tão grande. Não. Eu vou dizer o que eu penso. E eu faço muitos jogos do Palmeiras. Né? Rafael Veiga não é o mesmo. Marcos Rocha não é o mesmo. Gustavo Gomes não é o mesmo. O Everton não é o mesmo. Piquerez não é o mesmo. Aí eu contrato Felipe Anderson, não joga nada. Vitor Roque não fez um gol. Facundo Torres não faz gol. Vou dar um exemplo. Quando o Rony era reserva, ele entrava e fazia gol. Aí, isso é fato. Não é só o que eu penso, isso é fato. Aí, você tem o jogador que foi contratado que por 150 milhões não joga, que é o Paulinho. Certo? E tem um grande erro aí. O esquema tático dele, quando ele se desespera, o Abel, que é isso que o Corinthians faz com ele. Sabe o que o Corinthians faz com o Abel, com o Palmeiras? Eu fico quietinho, eu sou o time pequeno, né? Não que o Corinthians seja pequeno, porque o Corinthians é muito maior do que o Palmeiras, 10 vezes mais, só vê o número de torcedor.